É isso aí. O Senhor, Ele é conosco. E o Senhor tem nos abençoado. O Senhor, Ele tem nos guardado. Como nós cantamos, né? Vem sobre nós. Em todo o tempo. E eu esqueci, né? Eu esqueci de falar, né? Comentar, na verdade. Nós estamos transmitindo aqui do Vale do Sol, de Presidente Prudente. Mas o louvor é parte integrante de Bernardes, né? Fusão. Bernardes, Prudente, Vale do Sol. É isso aí. E fica o nosso convite também à Igreja de Dracena. A Igreja de Dracena, com o seu louvor, ela pode vir aqui. As portas estão abertas como sempre. Amados, abra a sua Bíblia agora no livro de Atos, capítulo 10. Atos, capítulo 10. Aqueles que nos visitam, sejam todos bem-vindos em todo o tempo. Fiquem à vontade, essa é a casa do Senhor. Sendo a casa do nosso Pai, a casa também é sua. Então você tem liberdade aqui. Atos, capítulo 10. Atos, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 1, deixa eu só abrir aqui, ao versículo 8. Diz assim: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como Italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: quem é, Senhor? E o anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Vamos orar mais uma vez? Senhor, ainda na tua presença, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor, nesse momento, abra os nossos ouvidos, o nosso coração para a tua palavra. Pai, que todas as setas, todo o incomodar do inimigo, Pai amado, que venha tirar o nosso foco nesse momento, seja repreendido em nome do Senhor Jesus, e que o nosso foco seja o Senhor, que o nosso foco seja ouvir a tua voz, o teu querer, a tua vontade sobre as nossas vidas. Por isso, Senhor, repreenda toda a potestade do mal à nossa volta, toda a preocupação, tudo aquilo que vier, ó Pai amado, a tirar, ó Pai amado, a nossa atenção do Senhor. Ainda assim, Espírito Santo, tenha liberdade sobre nós, por nós, através de nós. E em todo o tempo seja conosco, Senhor. Também, Senhor, que não seja eu, mas seja o Senhor falando ao coração do teu povo. Que não seja a minha vontade, mas seja a tua vontade, Pai amado, sobre cada um deles. Eu creio que o Senhor, assim como falou comigo, o Senhor tem a falar com cada um deles que estão nos ouvindo agora. Seja em que tempo for e seja onde for, ó Deus. Que prevaleça a tua vontade, a tua presença e o teu Espírito, Senhor, em nós e sobre nós. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amados, vamos falar aqui de casa. Quantos de vocês têm participado do BBB? Não é o Big Brother Brasil, tá? Big Brother Bible, nosso grande irmão na Bíblia. Quantos de vocês têm vivido aquilo que nós vamos
ouvir aqui agora do Senhor a respeito de casa. O que nós temos vivido em nossas residências, em nossos lares? Como temos vivido em nossas casas? E à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, nós vamos olhar para Cornélio agora. Talvez Cornélio seja um de nós, ou como nós. Cornélio, quando se fala aqui que ele era de um regimento italiano, um regimento lá em Cesareia, ele está dizendo assim que ele era sangue no olho, ele era um cara que era decidido, um cara onde o que ele falava e o que falava, como falava, era lei. Por quê? Cesareia era uma cidade romana. E nós sabemos que naquela época, os romanos não tinham nenhum afeto, nenhum amor pelo povo cristão. Mas Cornélio, ele também era um centurião. E uma das suas funções, ou que deveria ser a sua função, era perseguir cristãos. E quando fala que o regimento ele é italiano, é porque era o mais bravo, era aquele raiz, aquele que não se desviava por nada, aonde era determinada a missão, tinha que ser cumprida, seja como for, quando for, da forma que for, tinha que se cumprir. Mas o que não bate e o que não casa é que ele era um centurião religioso, temente a Deus. Ele era alguém que sabia da existência e dos feitos de Deus. Ele sabia que existia um soberano. Ele sabia que existia alguém que mandava mais do que ele. E é com base nessas características que nós precisamos aprender com ele e tentar entender aquilo que está se passando com ele. Fato é que isso já mostra que em meio às dificuldades, em meio às perseguições, em meio às ordens que o centurião ele obedecia, ou a sua região aonde ele vivia, em meio a tudo aquilo que estava acontecendo, nós vemos o Senhor trabalhando. Nós vemos a mão de Deus sobre a vida de uma pessoa que poderia estar matando, que poderia estar perseguindo. Mas fato é que ele era temente a Deus. E toda a sua família orava constantemente. O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com você? O que isso tem a ver conosco hoje? O que isso tem a ver é que o Senhor ele está falando e não é de hoje. Para cada um de nós, para você, para a sua casa, dizendo: ei, eu estou aqui. Ei, eu estou ouvindo e vendo aquilo que você está fazendo. Eu ainda tenho uma oportunidade para você, eu ainda tenho um convite para você. E diante da vida de Cornélio, diante da casa de Cornélio, o primeiro ponto a trazer para a sua vida aqui agora é que sim, o Senhor, Ele ouve as suas orações. Em todo o tempo, o Senhor, Ele tem ouvido as suas orações. Salmo 17, versículo 7, o salmista diz: eu clamo a Ti, Deus, pois eu sei que Tu me respondes.
inclina para mim os teus ouvidos, e sei que ouve a minha oração. Em todo o tempo o Senhor tem te escutado. E olhando para Cornélio, em todo o tempo o Senhor estava ouvindo o seu clamor, e de toda a sua casa, ouvindo as suas súplicas. Então o Senhor, ele manda o anjo a Cornélio dizendo: ei, Cornélio, eu sou o mensageiro de Deus. E ele diz: Cornélio, prepare-se, porque o Senhor, ele ouviu a sua oração. E ainda assim, o que isso tem a ver comigo, o que isso tem a ver com você? Além das nossas dificuldades, além das nossas alegrias, além de tudo aquilo que nós estamos vivendo no nosso dia a dia, o que isso tem a ver comigo e o que isso tem a ver com você? Atente-se então para Cesareia, atente-se para Cornélio, atente-se para Pedro, atente-se para o anjo. Nada bate. As coisas são totalmente diferentes uma das outras. E mesmo sendo diferente, abra os olhos para a presença de Deus. E isso implica sim na minha e na sua casa, porque nós sabemos que as coisas não são fáceis. Somente você sabe o quanto você tem orado pela sua casa. Somente Deus sabe o quanto você tem buscado pela sua casa. Somente você sabe o que a sua casa, o que a sua família precisa. E somente Deus sabe o que você tem no seu coração a pedido da sua casa e a pedido da sua família. Mas atentando-se para esse primeiro ponto de que Deus, ele ouve a sua oração, é preciso que você creia, é preciso que você busque, é preciso que você continue orando. Porque certo é que o Senhor, ele está ouvindo. Como o salmista diz. E como comecei aqui com o Salmo 139, versículo 1. O Senhor sonda e conhece cada um de nós. Quem sou eu para dizer aquilo que você precisa mudar? Quem sou eu para dizer aquilo que você está precisando nesse momento? Qual é o socorro? Quem sou eu para determinar as bênçãos agora sobre a sua vida, sobre a sua casa? Mas fato é que Deus, ele sabe, ele pode todas as coisas. E uma vez que ele encontra dentro de uma pessoa que não tem nada a ver, ou que não teria nada a ver, um desejo, um anseio de estar presente em todo o tempo, buscando, orando, para saber mais deste Deus, conhecer mais esse Deus, ele fala: eu acabo de escutar alguém que me procura, alguém que deseja mais de mim, alguém que tem me buscado. Hoje nós oramos, e é fato isso, você sabe que é fato. Hoje nós oramos para Deus para que Ele afaste de nós toda essa doença, esse vírus que está no mundo. Nós pedimos a Deus cura, nós pedimos a Deus que sustente. Mas quantos de nós, ou quantas das nossas casas, das nossas famílias, ou para quantos das nossas casas nós estamos orando: ei Senhor, ei Deus, ei Pai, trabalha na vida daquele, trabalha na vida desse, por isso, por aquilo. Mas no sentido de que, ei Deus, que fulano de tal, ciclano de tal, te conheça verdadeiramente. E nós estamos falando de um centurião, um sangue no zóio.
aonde ele e a sua casa desejavam mais do Senhor, desejavam conhecer mais de Deus. Olhando para o que está acontecendo aqui, olhando para tudo aquilo que nada bate, olhando para a esperança de Cornélio, nós vemos lá no versículo 31, que o Senhor ele responde: eu me lembro de você. Eu me lembro daquilo que você tem pedido. Eu me lembro daquilo que você tem buscado. E isso mostra que Deus ele está atento a tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós vivemos. Como diz o próprio salmista também no capítulo 33, do versículo 13 ao versículo 15. O Senhor olha do céu e vê toda a humanidade. Do lugar onde mora, Ele observa todos os que vivem na terra. Mas é Deus quem forma a mente deles, e é somente Deus que sabe tudo aquilo que precisa ser feito. Olhando para Cornélio, nós vemos que, ainda que toda a circunstância, ainda que tudo à sua volta possa tirar o foco e o propósito dele e da sua casa, de conhecer a Deus, de viver mais de Deus, nós vemos aqui que ele é constante, que ele persevera, e ele não abre mão desse desejo no seu coração. E sim, mais uma vez, o anjo, ele aparece e traz a resposta do Senhor dizendo: olha, o Senhor, ele ouviu a sua oração. Então se prepare porque algo bom, algo de melhor, o ousado de Deus, o extraordinário de Deus, o improvável de Deus, ele vai acontecer na sua casa, Cornélio. Cornélio, ele tem o desejo e a ansiedade para que toda a sua casa conheça e busque ao Senhor, que desfrute do amor de Cristo e da presença do Espírito Santo. Mas fato é que nós estamos falando de Deus, o Deus Pai, o Criador do céu e da terra, o soberano, que tem tudo em suas mãos, o autor da vida. E Cornélio, ele ouve a respeito de Jesus, desses feitos maravilhosos. Mas quando o Senhor ele fala assim: olha, Cornélio, o sobrenatural ele vai chegar na sua casa, prepare-se. Se você recebe a visita do anjo do Senhor, e o anjo do Senhor diz para você: olha João, olha Maria, olha Paulo, olha José, o Senhor ele ouviu a sua oração e ele mandou dizer para você que é para você se preparar, porque a sua oração ela foi ouvida. O Senhor atentou para você e o sobrenatural vai vir sobre você. Qual é a sua atitude? E se ele falar assim para você: olha, mas vai ser daqui 2 dias. Então você tem 2 dias para se preparar. O que você prepara? O que você faz? Lembre-se que o anjo traz uma mensagem de Deus, e ele pede para que Cornélio vá buscar alguém chamado Pedro.
E eu e você, nós temos muito de Pedro nas nossas casas. Eu e você, nós temos muito de Pedros, ou muitos Pedros, nas nossas famílias. Sabe por quê? Porque se você pegar do trecho, que vai ali do versículo, deixa eu pegar aqui, do versículo 9 em diante. Você vai ver que Pedro, ele fala assim: mas o que eu vou fazer lá? O que eu tenho para fazer lá? O que tenho eu com isso? Pedro era um dos discípulos de Jesus. Pedro era bênção na vida das pessoas. Só que Pedro, ele achava ou ele pensava que somente aqueles que seguiam a Jesus, somente aqueles que eram judeus, poderiam ter uma experiência real com o Senhor. Lembre-se, Cornélio era romano centurião, Pedro, discípulo judeu, nada a ver. E quando o anjo chega para Pedro e fala assim: olha Pedro, arruma tuas coisas, porque eu acabei de ir na casa de Cornélio e disse que era para eles trazer alguém aqui para pegar você, para levar você para lá, porque o Senhor, ele tem algo grande para fazer na casa de Cornélio e vai ser você que vai fazer. O que tenho eu com isso, Senhor? Isso não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a gente, porque Cornélio, ele é romano. Ele nem te conhece, ele não sabe, ele não viveu com Jesus, ele não teve experiência com Jesus. Nós, os judeus, tivemos porque o teu filho estava conosco. Agora eu quero que você pare e pense no Pedro que existe na sua casa, na sua família. Mas inverta a situação. Imagine que você é Pedro. E você tem a responsabilidade dada por Deus, deixada por Cristo e acompanhada pelo Espírito Santo, de orar pela sua casa, de abençoar a sua casa, independentemente da crença de cada um da tua casa. Como o Diego disse aqui no louvor, é bom estarmos aqui independente da religião, mas na tua casa, pense se é uma casa cristã como a minha, todas as placas de igrejas possíveis. Mas pense por outro lado, as divergências ideológicas, as diferenças, porque eu acho, porque o outro acha, mas a tua responsabilidade, que não é nada de achar, porque você já encontrou, é orar pela tua família, dizendo: ei Pai, que cada um da minha casa conheça ao Senhor, que cada um da minha casa viva a experiência que eu vivi e tenho com o Senhor, que cada um da minha casa possa enxergar as tuas maravilhas. Pense nessa responsabilidade, pense você como Pedro. No entanto, Pedro, ele fala: não, isso não é para mim. Aquela pessoa não tem nada a ver com Deus. O Espírito do Senhor não é para aquela pessoa. Pelo contrário, a chuva é para todos, o sol é para todos, a sombra é para todos, mas o amor de Deus também é para todos e sempre foi para todos. Inclusive, esse é um dos planos perfeitos do Senhor. Que em todo o tempo nós possamos viver o amor dele. Olhar para isso nos mostra que, ao mesmo tempo em que eu e você nós temos a responsabilidade
de buscar ao Senhor, de orar ao Senhor pela minha, pela sua, pela nossa casa, pela nossa família, nós ainda encontramos barreiras. E uma das barreiras, nós às vezes proferimos isso sem querer, porque nós somos humanos, sim. E muitas coisas nós falamos, entre aspas, sem saber o que aquilo pode trazer para nós. Quando você diz, esta pessoa não é para Cristo, ou essa pessoa não tem nada a ver com Deus, essa pessoa ela só vai conhecer o amor de Deus pela dor, porque pela alegria já foi. Não, não é assim que funciona. Não é assim que é para ser feito. Romanos 5:8 diz que Deus demonstrou o seu amor por meio de Cristo, que deu a sua vida por nós. E se tem alguém que pode refletir o amor de Deus bastante e muito, é Davi. E aí, Davi é gente como a gente. Coloque-se no lugar de Davi. Um cara que era o homem segundo o coração de Deus, um cara que vivia a presença de Deus, um cara que ele era em todo o tempo amado e perdoado por Deus, pelos seus erros que era constante, dia a dia. Ou seja, eu e você, nós temos errado em todo o tempo. É parar para pensar, a gente já erra. É parar para olhar do lado, a gente já erra. Mas Deus ainda continua presente, mostrando para você, para mim, para nós, que Ele é real e que Ele tem grandes propósitos. Então, sendo o amor de Deus para cada um de nós, para cada um dos seus aí na sua casa, nós precisamos entender que, assim como Cornélio, precisamos orar e buscar o desejo de cada um dos nossos em ter uma experiência real com Deus. Pedro, quando ele é convidado pelos enviados de Cornélio, e ele diz que não é para ele, ele passa a bola. Mas lembre-se, quantas vezes Pedro negou Jesus? E ainda assim, Jesus o amou e Deus estava pronto a cuidar dele, mostrando para ele que ainda existe a oportunidade, ainda existe o convite e que a presença dele era real. Fato é que Pedro, quando ele recebe o convite, ou os enviados de Cornélio na sua casa, e ele questiona o próprio Senhor, dizendo, não é para ele. O Senhor traz a revelação para ele, olha, isso já aconteceu com você. E da mesma forma que eu trabalhei na sua vida, da mesma forma que eu mostrei para você a verdade, eu posso fazer isso na casa de Cornélio. E eu estou pedindo para você ir, porque você passou por isso. Você é exemplo vivo de que eu escuto orações e que eu posso fazer o sobrenatural. Agora, volta para lá para Cornélio. Quando o anjo dá um prazo para ele se preparar. Olha, o sobrenatural vem sobre a sua casa, Cornélio, mas se prepare. O que você faz? Se você recebe esse convite. Cornélio
não perdeu tempo. Uma vez que Cornélio, ele lembrou que ele tinha orado pela sua casa e que ele tinha buscado pela sua família, ele manda chamar toda a sua parentela e os seus amigos para sua casa. Ei, olha João, olha Maria, olha Zé, olha Paulo. O Senhor, Ele ouviu a minha oração, Ele me respondeu, Ele disse que Ele vai fazer algo sobrenatural na minha casa. Mas eu estou te convidando para participar, para conhecer a presença real do Senhor. Você topa? Ei, você topa? Ei, você vem? Eu imagino a galera que Cornélio juntou ali na sua casa. Talvez por curiosidade, eles tenham ido. Mas também, talvez por resposta de Deus, também talvez por desejo e anseio de conhecer essa diferença. No versículo 25 a 29, Pedro é convencido pelo Espírito a ir à casa de Cornélio. E ele chega lá na casa de Cornélio dizendo: eita, que monte de gente é essa? Qual que é a real que está acontecendo aqui? Versículo 33, Cornélio diz para ele: eu sei que o Senhor, Ele ouviu o meu clamor e falou que você viria para cá. Então, eu mandei chamar você. E uma vez que você veio, você fez muito bem a mim e toda a minha casa. Agora, eu e a minha casa, nós estamos reunidos aqui, na presença do Deus Todo-Poderoso, prontos para ouvir aquilo que o Senhor mandou você nos dizer. Primeiro, o Senhor, Ele ouve a sua oração. Segundo, todos podem ouvir o Evangelho, porque é para todos. O amor de Deus que você conhece é para todos da tua casa. E terceiro, Deus, Ele quer que os sonhos dEle, em todo tempo, sejam sobre sua casa. Jeremias 27:11 diz assim: porque sou eu, o Senhor, que conheço os planos que tenho para vocês, os planos de fazê-lo prosperar e de não causar dano, planos de dar a vocês esperança e futuro. Deus acaba de mostrar para Pedro que algo novo vai acontecer ali, que uma nova história está pronta para ser escrita ali naquela casa. Que mesmo sendo Cornélio quem é, mesmo sendo o João, mesmo sendo a Maria, mesmo sendo o Zé, algo novo pode acontecer na sua casa. Deus mostrou que não faz acepção de pessoas. E uma vez que Pedro, ele chega ali naquela casa, encontra aquela diversidade de pessoas, aquele monte de gente, e tudo aquilo que ele tinha feito lá na casa dele, toda aquela pergunta, todo aquele questionamento, todo aquele passa ou repassa, ele fala assim: agora eu sei que de fato, Deus, Ele trata a todos por igual. Sei que Deus, Ele ama a todos. Sei que Ele aceita todos aqueles que o temem, todos aqueles que o buscam. Independente da raça, da cor, independente de quem seja e de como essa pessoa esteja. Seja destruída, seja sem ânimo,
amargurada, derrotada, mas também alegre, feliz. E eu vou falar uma palavra que a minha mãe ela detesta que fala, mas mesmo para aqueles que acham que a sua vida está desgraçada, o Senhor Ele pode reestruturar as colunas, o Senhor Ele pode refortalecer ali as estruturas, as colunas da sua casa. E fato é que enquanto Pedro ele está falando, o que ele foi fazer ali, enquanto Pedro está dizendo que, ei, existiu alguém enviado pelo amor do Senhor, Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário. Existe alguém que fez o sobrenatural na minha vida e Ele pode fazer na sua vida. Enquanto Pedro está dizendo, olha, o Senhor Ele pede para falar para você que Ele está trazendo esperança na sua casa, que Ele está ouvindo a sua oração. O Espírito Santo do Senhor começa a descer e a encher aquela casa da sua presença. Versículo 34. O sobrenatural do Senhor aparece, acontece, e uma nova história começa a ser escrita ali, ao ponto de todos abalarem as estruturas emocionais e louvar e exaltar ao Senhor com todos os seus lábios. É o que diz o texto. Se você não está entendendo, resumidamente eu digo para você, o Senhor Ele ouve a sua oração, e se é o desejo seu, do seu coração, de que a tua casa conheça ao Senhor, e viva esse amor, e presencie e experimente a presença do Espírito Santo, continue orando, porque o Senhor Ele vai ouvir a sua oração, e quando Ele ouvir a sua oração, o sobrenatural dEle não vai ser interrompido. As estruturas serão abaladas, porque a glória dele vai encher a vida daqueles que você tem orado, daqueles que você tem buscado e tem colocado diante do altar do Senhor. Cornélio, em nenhum momento ele desistiu. Cornélio, a Bíblia fala que ele orava constantemente, para que a sua casa conhecesse ao Senhor e tivesse o sobrenatural do Senhor. E quando ele tem a oportunidade de mudar a sua casa, ele não só muda a sua casa, mas ele chama a sua parentela, a sua família e todos os seus amigos e diz, o Senhor estará presente ali com o seu sobrenatural, e eu quero que você conheça em nome de Jesus. E a presença do Senhor, ela veio. Então quando o Senhor disser para você, eu ouvi a sua oração, e derramarei sobre você bênçãos sem medidas, receba. E esteja preparado para a glória dele. E o que nós vemos depois é uma família que teve sede, uma família que buscou, uma família que desceu as águas, uma família que bebeu da fonte, e uma família que recebeu a salvação na porta da sua casa. O que eu e você temos a ver com isso? Não desista da sua casa. Não desista da sua família. Não pare de orar. Busque ao Senhor em todo o tempo. Busque ao Senhor. Porque a sua palavra diz que buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de coração. Batir a porta e abrir-se-vos-á. E Ele é quem bate. O convite já foi feito para você. O convite está sendo feito para a sua casa. O convite está sendo feito para a sua vida. O Senhor, Ele tem muito a derramar. E quando você orar ao Senhor, quando você trouxer ao Senhor, ei Pai, em nome de Jesus, que o Senhor conheça e sustente a minha família. Que o Senhor não passe a tua bênção do meu lar. Ei Pai, em nome de Jesus, que o Senhor cure, que o Senhor sare. Ei Pai, que o Senhor traga
a resolução daquele processo, que o Senhor assine, Pai amado, aquele processo, que o Senhor conduza o juiz. Eu não sei qual é a sua oração, estou citando alguns exemplos que me vêm à cabeça, e talvez seja isso que o Senhor queira dizer para você. Diga: Pai, assina, Pai, derrama, Pai, abençoa, mas Pai, em nome de Jesus, que quando o Senhor fizer isso, esta pessoa, fulano, cicrano, saiba que é o Senhor que está presente na causa e te conheça verdadeiramente através do teu Espírito Santo. O Senhor, Ele não pede nada em troca. Todo o amor que Ele derrama sobre a sua casa, todo o cuidado que Ele derrama sobre a sua casa, Ele não pede nada em troca. Porque Ele é teu Pai e Ele te ama. Não é condicional. Mas nós precisamos dizer isso com os nossos próprios lábios. Pai, eu sei que o Senhor está fazendo tal situação, eu sei que o Senhor está cumprindo, eu sei que o Senhor está trabalhando, mas eu peço que quando tal coisa acontecer, quando o Senhor responder essa oração, seja o Senhor sobre a vida e que abra os olhos de tal pessoa, de tal pessoa, de tal pessoa, para ver o Senhor agindo, para ver que o Senhor é real, que o Senhor é presente. E que se sua casa é como a de Cornélio, glória a Deus. Se sua casa é como a de Cornélio, se você é como Cornélio, tem buscado ao Senhor em oração, glória a Deus por isso. Mas se a sua casa não é como a de Cornélio, se você não tem exercido o papel de Cornélio na sua casa, peça: Senhor, tem misericórdia de mim, mas não passe de mim a tua bênção. Pelo contrário, me deixe cada vez mais ver o Senhor e conduza a minha casa. Eu não tenho o controle, mas o Senhor tem. É o meu desejo, mas seja feita a tua vontade. E eu quero com você orar nesse momento. Só você sabe aquilo que está acontecendo na sua casa, na sua vida. Mas saiba que Deus, Ele tem olhado tudo isso. Deus, Ele tem feito o sobrenatural. Talvez você não tenha enxergado. Talvez você não esteja olhando isso. Mas certo é que o seu amor é para todos. O seu cuidado é para todos. E o Espírito Santo está disposto a fazer o sobrenatural na sua vida. Senhor, Pai, diante da tua presença, nós queremos colocar, ó Pai amado, as nossas vidas, mas também as nossas casas, a nossa família nas tuas mãos. Senhor, assim como o Cornélio, nós queremos orar, ó Pai amado, em favor de cada um, Pai, para que conheçam ao Senhor verdadeiramente. Pai amado, para que tenham experiências com o Senhor, com o Teu Espírito Santo. Nós queremos, Deus, colocar cada um deles diante do Teu altar, mas também sobre as Tuas mãos. Pai, derrama da Tua bênção sobre cada um. E assim como o Senhor fez, ó Deus amado, com a vida de Cornélio, com a casa de Cornélio, faça, Pai amado, com a nossa casa, Pai. Faça com a nossa família, faça, Senhor, com a nossa igreja, em nome de Jesus. Mostra, Senhor amado, o Teu sobrenatural. Mostra para nós que o Senhor ouviu o nosso clamor, que o Senhor ouviu as nossas súplicas, Pai. E reescreve, Pai amado, uma nova história. Escreve, Senhor amado, o começo das nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai amado, que o Teu Espírito Santo, assim como tomou a casa de Cornélio, tome a nossa casa, Pai. Tome a vida dos nossos familiares. Em nome de Jesus, que o Teu amor
se mostre real e sobrenatural em todo o tempo, e que nós estejamos com os nossos olhos abertos para isso. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha e na nossa casa, na nossa igreja, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Muito bom estarmos na casa do Senhor, louvando, adorando ao Senhor de todo o nosso coração. Semana tivemos aí as mudanças, né, nos nossos cultos, nas nossas atividades, devido aos decretos municipais, as ajudas, né, da igreja também para a contenção dessa pandemia. Mas estamos aqui, né, na IPI do Vale do Sol, transmitindo esse culto de Bernardes, e às 19h30 estaremos transmitindo o culto também aqui do Vale do Sol, da igreja de Dracena e também aqui da IPI do Vale do Sol. Eu estarei ministrando essa noite em nome de Jesus. Então nós temos aí essa semana orado, jejuado, pedido ao Senhor que venha ter misericórdia da nossa região, Centro-Oeste Paulista, Dracena, que estava bastante agonizante, graças a Deus, muitas coisas boas já começaram a acontecer, os casos já diminuiu muito, e Deus vai ouvir o nosso clamor e também vai fazer isso aqui em Prudente e em todas as nossas cidades do Brasil e do mundo. Nós vamos fazer o nosso tempo de intercessão. Dona Cida pede pelo seu genro Fábio, que acabou de perder a sua avó, Dona Palmira, que Deus conforte o coração dele e de toda a família. Dona Cida, lá de Dracena. Pelo Nilton, a Silvana, a Dona Irecê, a Dona Yolanda, o seu Jesué, seu João Grego, seu Rubens, o Milton, a Márcia, a Bete, a Neuza, a Sueli, a Luana e a todos aqueles irmãos que estão precisando do milagre do Senhor. Vamos curvar a nossa cabeça, vamos orar, vamos falar com Deus em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor tem nos protegido, tem nos guardado, tem abençoado as nossas vidas, tem derramado da porção do Senhor do alto sobre as nossas cabeças. E por isso, Deus, nós te suplicamos que a tua palavra se cumpra em nós e que os teus benefícios venham sobre a nossa vida. Passa, Senhor, sobre cada lar, cada família, cada pessoa, agora que precisa do teu consolo, precisa da tua paz. Aqueles que estão nos assistindo, aqueles que estão aqui na igreja, que precisa, Senhor, de algo, que tem clamado, olhado ao Senhor, pedido provisão, que o Senhor esteja derramando sobre a vida deles. Pai, em nome de Jesus, olha aqueles que suplicam ao Senhor, que gritam ao Senhor, que pede socorro ao Senhor. Pai, atenda as orações desses irmãos, em nome de Jesus. Pai, olha os hospitais, as pessoas que estão em tratamento, as pessoas que estão, Pai amado e querido, nesse momento precisando da tua ajuda, porque passam por tratamento sério em tantas áreas da sua saúde, pessoas diagnosticadas com câncer, pessoas diagnosticadas com tantas enfermidades que precisam do teu cuidado. Aqueles que sofrem, ó Pai amado e querido, por causa desse vírus, do Covid, que estão na UTI, entubados, seja o Senhor a soprar nas narinas e a queimar todo o vírus, ó Pai, toda infecção, toda inflamação, tudo aquilo que não provém do Senhor. Pai, tira toda a trombose, todo coágulo, e que o Senhor, Pai, venha restaurar os pulmões dessas pessoas e que essa carga viral venha cair por terra em nome de Jesus. Olha, Senhor, aqueles que estão em tratamento nas suas casas, Pai amado e querido, que o Senhor abençoe os seus emocionais, tira o medo, tira a angústia, tira o desespero, e que elas possam ver a tua mão restaurando a sua vida.
Tenha misericórdia, Senhor, das casas, dos lares que perderam seus entes queridos, pessoas enlutadas, pessoas que choram, pessoas que sofrem porque perderam, Pai amado, pessoas tão queridas da sua família. Seja o teu Santo Espírito a consolar, o único a poder derramar consolo nesse momento. Obrigado, Pai amado e querido, por mais de 9 milhões de pessoas no Brasil, que o Senhor já curou, já restaurou, já abençoou. Em nome de Jesus, continua, Pai amado e querido, a abençoar, a curar pessoas, a derramar da tua graça, da tua misericórdia. Olha para a vida dos médicos, olha para a vida dos enfermeiros, dos atendentes, dos faxineiros, de todos aqueles ligados à saúde. Seja o sangue do Senhor o muro de separação desse vírus, ó Pai amado e querido, e a vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, Pai, dá sabedoria, dá discernimento aos cientistas, aos biólogos, aos farmacêuticos, aos médicos que estão ligados diretamente, ó Pai, à descoberta de outros remédios que possam tirar o mundo desse sofrimento. Abençoa, Pai, os laboratórios, abençoa, Senhor, aqueles que produzem a vacina, que possa ela chegar o mais rápido possível em cada lar, em cada casa, em cada família, para que esse desespero acabe. Em nome de Jesus, Pai, converta o coração da esposa, o coração do seu marido, o coração do seu marido, o coração da sua esposa. Em nome de Jesus, abençoa cada casal, cada família. Todo espírito de briga, contenda, separação, divisão, seja lançado por terra em nome de Jesus, e que o Senhor derrame da tua unidade sobre cada lar. Converta o coração dos filhos ao coração dos pais, no coração dos pais ao coração dos filhos. Coloca o coração das famílias aos pés da tua cruz. Converta ao teu coração, Senhor. Derrama a libertação, a vida daqueles que precisam ser libertos, aqueles que precisam ser alcançados pelo Senhor. Pai, abra as portas para aqueles que estão desempregados, que estão desesperados, precisando, Deus, sustentar a sua casa, sustentar a sua família, em nome de Jesus. Pai, como é angustiante não ver o pão na mesa. Não deixa, Senhor, com que o povo viva uma outra peste, a peste da fome. Tenha misericórdia, levanta a igreja, levanta o povo, Pai, a fazerem as cestas básicas, a ajudar essas famílias, em nome de Jesus, Pai. Abençoa todos aqueles que têm seus empreendimentos, que empregam as pessoas, que têm, ó Deus amado e querido, nesse momento o coração na mão, perdendo muitas vezes o seu investimento. Em nome de Jesus, Tu não deixa, Senhor, com que os sonhos daqueles que abriram as suas pequenas empresas, que abriram os seus pequenos negócios e surgiu essa pandemia, que isso venha acabar. Seja o Senhor a restaurar, a reedificar, ó Pai, esses sonhos nesses corações, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos ficar em pé, vamos receber a bênção do Senhor. Às 19h30 nós vamos estar aqui ministrando em nome da igreja de Dracena e também do Vale do Sol, e que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, e que a graça e a paz do nosso Senhor, o amor de Deus, esteja sobre vós, povo de Deus, igreja de Cristo Jesus. Vão em paz e que o Senhor os abençoe para todos sempre. Amém. Fique com Jesus aí na tua casa, tenha um excelente domingo com a sua família, um excelente domingo cheio de alegria, paz e vitória, em nome de Jesus. Amém.